Boa tarde, paz seja com todos vocês. Estamos aqui mais um dia para a glória do nosso Deus e hoje nós vamos para o capítulo 10. Deixa eu compartilhar com vocês. Já começamos a segunda etapa desse livro, a segunda fase, que é, os 21 dias, né, para desintoxicar a nossa mente, né, aprendermos. E aqui agora é o capítulo 10. Deixa eu colocar aqui. Capítulo 10. Como e por que o projeto de 21 dias para desintoxicar o cérebro? Como funciona? Então, aqui, a partir do capítulo 9, que nós começamos ontem, já é falando sobre esse projeto de 21 dias. A técnica do projeto de 21 dias para desintoxicar o cérebro é uma rotina diária. É diário. Não adianta querer fazer só um dia que não vai resolver. Foi o que nós lemos ontem, né? Ontem nós lemos sobre isso, que tem que ser todos os dias, todos os dias. Então nós devemos entender isso, que é possível, mas é uma técnica diária, uma rotina diária, disciplinada e rigorosa, que se transforma em um estilo de vida. Nós lemos outros que tem que ser a meditação intelectual profunda, disciplinada, organizada e focada para eliminar os pensamentos tóxicos e construir os pensamentos saudáveis. Está entendendo que é uma profunda disciplina, organizada e focada. Então, nós devemos entender que isso deve fazer parte da nossa vida, da rotina diária, disciplinada e rigorosa, que se transforma em um estilo de vida. Né? Eu já falei que a rotina, quando temos aquilo como rotina, não fica pesado, como nós lemos também, que se você colocar um peso, né, se você achar que é pesado, vai ser difícil de fazer. Mas aquilo que vai tornando rotina na nossa vida é fácil, é tranquilo. Né? Já levantamos, escovamos os dentes, por quê? Porque tornou rotina. É algo que não gasta energia. Então, é isso que vai acontecer. Depois dos 21 dias, vai se tornar uma rotina. Mas durante esses 21 dias, tem que ter disciplina, tem que ser focada, tem que ter organização. É um estilo de vida na qual neuroplasticidade modifica as redes nervosas. Essa técnica é realizada por quem? Por você. Mas você não está sozinha. De jeito nenhum. Você está sendo guiada pelo Espírito Santo. Essa técnica pode levar a um estado de autorreflexão introspectiva, intelectual e profunda, utilizando as 8 dicas que descrevi na parte 1, que nós lemos a parte 1, como, né, monitorar os pensamentos, tudo que nós aprendemos até aqui. A sua rotina diária. Depois que você trabalhar ao longo deste livro e dominar os conceitos, e leve tempo fazendo isso. Vale a pena ter calma, gente. Não é só aqui de 1h30 às 2 que você vai conseguir colocar em prática. Não é. Quando eu coloco o resumo lá, eu creio que vocês leem o resumo do capítulo. Se não lê, é porque não está tendo interesse. Porque no resumo você vai o quê? Vai começar a ter tempo e calma para meditar naquilo que nós lemos aqui. Porque não adianta somente ler e nós não praticarmos. Então, sua rotina diária vai levar de 7 a 10 minutos, no mínimo. Apesar de que alguns preferem gastar mais tempo. Você imagina se você gastar 10 minutos para colocar essa rotina na sua vida. Vai ser bom para você. Apesar de que alguns preferem mais tempo, mas está tudo bem se você colocar 10 minutos. Durante esse tempo, você irá praticar 5 etapas diariamente por 21 dias, que é o que nós estamos aprendendo aqui. Você vai aplicar durante 21 dias essas 5 etapas. Então, nós vamos cobrar uma das outras. O dia que nós começarmos certinho, nós vamos terminar esse livro na próxima quarta-feira. Então, na quinta-feira, vamos começar o processo de 21 dias. E vai ser uma cobrando a outra. Espero que eu não esteja sozinha nessa.
10 minutos por dia, durante 21 dias. Essas 5 etapas são baseadas em minhas pesquisas sobre a ciência do pensamento e sobre o cérebro, que nós vimos no capítulo 8. E são chamadas de processo de aprendizado, 5 etapas, ative seu cérebro. Você pode fazer até 16 ciclos do projeto 21 dias para desintoxicar o cérebro por ano. Ou seja, você pode fazer várias vezes no ano. Pesquisas mostram que exercícios de meditação profunda, repetidos diariamente durante um período de 21 dias, ajudam a criar mudanças de longo prazo. Seu ano pode começar quando você quiser. Portanto, se você começou a ler esse livro em setembro, por exemplo, olha que bom, nós começamos, né, no início do ano ainda. Estamos em março, vamos terminar no terceiro mês do ano. Então, simplesmente reflete neste livro durante setembro e não comece seu ano em outubro. E então comece seu ano em outubro. Nós podemos começar em março. Glória a Deus por isso. Quem precisa disso? Todo mundo precisa. Você pode ver através das 8 dicas discutidas na parte 1. Ninguém está isento das questões mentais. Ninguém, gente. Todo mundo todo mundo vai passar por isso. Igual eu já falei, todo mundo passa por traumas, todo mundo passa por decepções, por rejeições. Mas como você vai lidar com isso? Nós aprendemos. A partir do momento que Deus nos criou com livre-arbítrio, nós dominamos a responsabilidade criativa por nossas escolhas. É, obviamente, um processo altamente complexo, mas simplifiquei a sequência técnica. Ative seu cérebro em 5 etapas, que agora vai ser os próximos capítulos para finalizarmos. Primeiro, coletar. Segundo, reflexão focada. Terceiro, escrever. 4, revisitar. E 5, o poder ativo. Você está fazendo sua própria cirurgia cerebral. Então, a partir de quinta-feira, nós vamos começar o projeto 5 etapas, né, de 21 dias. Então, o primeiro é coletar. Cada uma dessas etapas ativa uma neurofisiologia e neurobiologia complexas e fenomenais. Assim, basicamente, o que você vai fazer com 5 etapas é trazer o pensamento tóxico à memória e trabalhar durante 21 dias para destruí-lo, como nós falamos no capítulo 8. A mente controla a matéria, como aprendemos na parte 1. Ao mesmo tempo, você estará gerando um novo pensamento saudável para substituir o pensamento tóxico. Portanto, você irá simultaneamente e conscientemente construir pensamentos saudáveis e destruir aqueles que são doentios. Você trabalha com apenas uma rede de pensamento a cada ciclo de 21 dias. Apenas uma rede de pensamento a cada ciclo de 21 dias. Ou seja, durante 21 dias você vai trabalhar uma rede de pensamento para destruir aquilo que é tóxico e construindo aquilo que é saudável. Uau! Você pode repetir o ciclo. Você pode repetir um ciclo se você sente que não conseguiu lidar completamente com alguma questão. Muitas vezes começamos a trabalhar com alguma coisa apenas para descobrir a raiz dela alguns dias depois. Não há problema algum com isso. Apenas concentre-se na raiz da questão pelo resto dos 21 dias e depois refaça o ciclo. 21 dias são apenas o tempo mínimo necessário para construir a rede neural. Isso significa que são necessárias atualizações ou que se repense a informação de uma forma sequenciada, para que ela crie raiz e forme uma memória estável. Se esse reforço não acontecer dentro de 21 dias, então a rede neural recentemente encontrada irá deteriorar-se em menos de um mês. Se você não usar o pensamento, as proteínas das quais ele é feito vão desnaturar e ele vai se desintegrar. Onde quer que haja mais atividade mental, ali haverá mais renovação das redes de pensamento. Seja o que for em que você mais pense, isso irá evoluir. Porque o pensamento estimula a expressão genética necessária para a fabricação de proteínas. A toda hora as conexões estão dobrando de quantidade. Talvez você também sinta, no fim do ciclo, que o pensamento tóxico era tão dominante ou forte que será necessário trabalhar nele por mais de 21 dias. Às vezes, há muita culpa e condenação ou mentalidade, eu não posso.
que podem ser obstáculos ao seu progresso. Essas mentalidades, por si, só requerem uma desintoxicação cerebral de 21 dias antes que a próxima questão possa ser resolvida. Aí você vai ter que, né, vai trabalhar qual pensamento, qual crença, qual pensamento que você tem que te prejudica hoje. É isso que nós vamos trabalhar durante esses 21 dias para você reformular, ou seja, trocar esse pensamento ruim, tóxico, por pensamentos saudáveis. Preste mais atenção ao novo e saudável pensamento. É por isso que é tão importante construir novos e saudáveis pensamentos e prestar mais atenção a eles do que ao pensamento tóxico que você está destruindo. Você pensa nele para destruir, viu? Não é para dar vida a ele, não. Então, você vai ter que pensar mais nesse pensamento, dar mais atenção ao pensamento saudável. Repetição é um ponto central no processo de criação de memórias duráveis. Vocês lembram? Que devemos repetir até durar, até ter essa memória, até decorar, vamos dizer assim. E lembre-se, isso funciona tanto de forma negativa como de forma positiva. Então, vamos pensar positivamente? Enquanto você passa de uma etapa para outra e pratica a reflexão focada e profunda, seu cérebro terá momentos de vislumbre acompanhados por rajadas de ondas gama de alta frequência. Tudo isso cria uma mentalidade ideal para o aprendizado e a integração ao longo do seu cérebro. Os neurônios têm a sua própria atividade ritmada, quase como uma conversa interna, e mudanças nessas variações estão por trás do modo como percebemos as coisas. É a nossa escolha de prestar atenção que influencia essa conversa interna em uma direção positiva ou negativa. Você quer que isso aconteça o máximo possível durante 21 dias, porque isso irá aprimorar sua eficiência geral. Precisamos ter quase uma obsessão pelo desejo de mudar, para que sejamos perfeitos como Deus é, o nosso Pai Celestial é perfeito. Como perfeito é o Pai Celestial de vocês, o nosso Pai. Ele é perfeito. E nós ainda vamos chegar na estatura do varão perfeito, de sermos perfeitas como o Senhor. Mas nós temos algo ao nosso favor. Nós temos a escolha de prestar atenção. Nós temos algo maravilhoso ao nosso favor, a escolha de pensar certo, de maneira positiva. Tantas coisas boas estão acontecendo. O cérebro está sempre aprendendo a aprender, sempre mudando. Enquanto você usa o processo de aprendizagem de 5 etapas, ative seu cérebro durante 21 dias, você está construindo para muitas coisas boas acontecerem. Aqui estão apenas algumas delas. Quando você está meditando profundamente e está aprendendo, o produz FNDC, fator neurotrófico derivado do cérebro, para consolidar as conexões entre os neurônios para aprimorar a recoleta do futuro. Esse FNDC também promove um aumento na substância gordurosa chamada mielina, que isola os nervos. Isso é bom, porque uma maior mielinização significa um raciocínio mais rápido e uma memória melhor. Enquanto você começa a prestar atenção e a focar seu pensamento, o FNDC é produzido, e isso, por sua vez, aumenta a atenção através de ativar um núcleo basal de Maynard. E quando esse núcleo é ativado, o cérebro se torna extremamente plástico e pronto para mudar, ou seja, a neuroplasticidade, mudar. Todos os dias ele muda, ele está em construção. O nosso Pai é maravilhoso, gente. O nosso cérebro ele não envelhece, ele muda. Olha que incrível! Se você tem 60, 70 anos, basta você querer, basta você escolher querer, né? Torna extremamente plástico e pronto para mudar, construir e estabelecer o que for necessário e, portanto, renovar-se, como diz Romanos 12, 2. O trabalho não termina ao fim dos 21 dias. No fim do ciclo de 21 dias, o pensamento tóxico já se foi e o novo pensamento saudável e como um pequeno broto que precisa de nutrição para crescer. Nosso pensamento é a nutrição, não esqueça disso. Isso significa que se você não praticar o uso dele, ele não será automatizado corretamente.
que está no capítulo 8. E é bem possível que sua mente regrida e comece a gerar novamente aquele pensamento tóxico. Por isso que é todos os dias. Para evitar isso, você faz um esforço consciente de praticar, usando o novo pensamento. O máximo que você pode até atingir a automatização. Automatização significa que aquele modo particular de pensar ou reagir é embutido na nova área de pensamento, árvore de pensamento, se tornou uma parte automática de você. E você o faz guiado pela mente inconsciente, não pelo consciente. Portanto, para ter certeza de que automatizou um novo e saudável modo de pensar, pesquisas mostram que você precisa praticar conscientemente, usando-o todos os dias, por pelo menos mais 2 ciclos de 21 dias, ou 63 dias no total. Por favor, continue praticando conscientemente, usando o novo hábito até se sentir confortável, que pode até levar, às vezes, entre 84 e 154 dias do uso consciente do novo pensamento saudável. O ponto aqui é que a duração, a automatização da formação do hábito pode variar, baseado no que você está tentando fazer. E, é claro, na singularidade de quem você é como pessoa. Desde que você continue a fazer o que chamo de poder ativo, a quinta etapa que você pratica a cada dia. Consistentemente, em uma determinada situação, o novo saudável modo de pensar, o hábito saudável, vai se formar. Vai se formar. Vocês lembram que eu já falei, né? Todo mundo passou por problemas difíceis, por traumas. Aí, quando você começa a lembrar, aí, por isso que é isso, a desconstrução desses pensamentos negativos, né? Aí você lembra, Diana, eu vou esquecer o que aconteceu comigo? Não, você não vai esquecer o que aconteceu com você. Então, você começa a contar a sua história como superação. Como superação. Você passou por algo tão difícil, aí quando você começa a lembrar, você começa a ter raiva, às vezes raiva de alguém, às vezes raiva de si mesma por ter se permitido passar por isso. Aí o seu cérebro, ele se vê naquele momento, porque ele é temporal, e vai vir todas as emoções novamente, as emoções que você teve lá atrás, de angústia, de raiva, de ódio, emoção de tristeza. Então, quando você conta aquilo que você passou como superação, nossa, eu passei por isso, mas eu venci. Um exemplo, né? O meu parto, um exemplo que eu vou dar aqui. O meu parto foi muito difícil, mas o meu filho nasceu perfeito, para a glória de Deus. Eu sofri muito, mas o meu filho nasceu para a glória de Deus, com saúde, perfeito. Um exemplo. Porque se eu for só contar a minha dor, o tanto que eu sofri, me dá tristeza. Meu cérebro vai reviver aquilo novamente. Mas aí, se eu contar como superação, muda a história. É isso, nós devemos o quê? Pegar aquele pensamento que está tão enraizado na sua vida e vamos trabalhar por 21 dias. Só você sabe aquilo que mais dói. Aquele pensamento, né, aquela crença que você já pegou como verdade, o pensamento de baixa estima, o pensamento de incapacidade. É você que vai ver qual pensamento que você precisa trabalhar e vai substituir por pensamentos bons, pensamentos positivos e focar neles. Continuando, bojos, pirulito e cogumelos. No cérebro, a automatização parece fisicamente com vários galhos de árvore grosso e bem estabelecidos, com muitos galhos interconectando-se umas com outras redes de pensamento. E se você pudesse aproximar-se bastante das conexões de que os galhos crescem, você veria pequenas coisas chamadas espinhos. Esses espinhos mudam de forma enquanto o pensamento se torna mais forte. Começando com um bojo aproximadamente aos 7 dias, passando para um formato de pirulita aos 14 dias, e depois para uma forma de cogumelo aos 21 dias, enquanto o pensamento se torna mais forte. É essa a mudança, né, no cérebro. Isso acontece porque as proteínas mudam progressivamente no dia 21, com mudanças bastante relevantes nos dias 7 e 14, para se tornarem proteínas autossustentáveis, que são como uma lembrança a longo prazo. Isso se aplica tanto na direção negativa como na positiva. Esse é um conceito do paradoxo plástico
de que falei anteriormente. E mesmo uma lembrança de longo prazo pode ser destruída. Se depois de remover um pensamento tóxico, você parou de usar novo pensamento saudável e voltou ao tóxico, você reverteu o processo pelo qual passou o primeiro, destruindo o pensamento saudável e reconstruindo o tóxico. Tá vendo que acontece dos dois lados? Se você destruir os pensamentos saudáveis, você está reconstruindo o tóxico. Mas se você destruir os pensamentos tóxicos, você está reconstruindo os pensamentos saudáveis. Mas é diariamente, é todos os dias. E é por isso que precisamos escolher vigiar, praticando a presença de Deus e aguçar nossa consciência e ouvir nossa intuição. É isso que cria o estilo de vida na qual se renova a mente com frequência. Olha que lindo! Renovar a mente com frequência. É isso, é todos os dias. Portanto, no fim dos 21 dias, você integra um novo e saudável modo de pensar em seu estilo de vida, em seu repertório de reações à vida, para que você continue a fortalecer esse modo de pensar. Pode ser a qualquer momento entre 3 a 4 ciclos de 21 dias e que haja a automatização do novo e saudável padrão de pensamento e para que haja certeza de que o pensamento tóxico não será gerado novamente. Muita coisa também depende do indivíduo, do padrão de pensamento que você está desintoxicando e do padrão saudável substituto que você está construindo. Assim, para alguns pensamentos, talvez seja preciso um ciclo de 21 dias. Para outros, talvez seja necessário mais, como ela já falou. Então, o projeto de 21 dias é uma prática deliberada. O melhor meio de mudar, aprender e construir a memória de forma significativa é através de uma prática disciplinada e deliberada, né? Você tem que querer. Não é uma repetição sem sentido. As 5 etapas da técnica Ative Seu Cérebro inclui a definição consciente e deliberada de objetos, obtendo um retorno imediato e concentrando-se no processo tanto quanto no resultado. Então, é no processo, né? Concentrando no processo quanto no resultado, não focando só no resultado, no processo também. Então, 21 dias para desintoxicar o cérebro funcionará melhor quando você realizar um desafio que está justamente além da sua zona de conforto. Um desafio é bom para você. Fomos estruturados como seres profundamente inteligentes e nossas mentes e cérebro respondem e se preparam para desafios. A sua mente está preparada para desafios. E isso é maravilhoso, quando a gente faz um desafio e depois a gente fala assim, eu venci, eu consegui. É igual quando eu falo sobre ler a Bíblia o ano inteiro. Já é o 6º ou 7º ano consecutivo que eu estou lendo, nós já terminamos ontem Deuteronômio. Gente, é uma alegria, uma felicidade quando nós terminamos, né, um capítulo, um livro, depois já começa Josué é maravilhoso, tomamos posse, né, nós somos forte, corajosa, por quê? Porque nós tomamos posse dessa palavra. Porque o Senhor nos escolheu. Então, olha, se desafie. Se desafie. Você foi criada a partir da perfeição de quem? De Deus. Mas é uma escolha sua criar seu conhecimento sobre a vida. Deus nos dá a direção, mas nós precisamos escolher fazer isso acontecer. Uau! Você foi criada a partir da perfeição de Deus, mas é sua escolha. A escolha é sua, criar seu conhecimento sobre a vida. Deus nos dá a direção, mas nós precisamos escolher fazer isso acontecer. Não adianta ficar aí sentada, só assistindo televisão, ou lamentando a vida, se fazendo de vítima, que não vai resolver nada. Prossigo para o alvo. Não, então, aqui, ó. O fato é que você está jogando para ganhar e não deve desistir. Nós estamos aqui para ganhar e não vamos desistir. Olha o que está escrito na palavra. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos aqui prosseguindo. Nós não vamos recuar, nós não vamos perder, porque nós estamos prosseguindo para o alvo. E nós não vamos errar o alvo, é Cristo. Filipenses 3,14. Enquanto você passa por esse processo, você estará cumprindo o que Deus nos chama para fazer, Romanos 12,2. A renovação da mente. E em Mateus 5,48, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, renovar a mente não é simplesmente eu ir lá ler Romanos 12,2. E tá tudo bem, eu já li a Bíblia e pronto. Não, não é assim. É todos os dias você ter isso na sua rotina, eu ter na minha rotina.
tomar posse dessa palavra e fazer e ter a escolha certa. Porque o meu Pai é perfeito. O nosso Pai é perfeito. Nos próximos 5 capítulos, vai explicar cada uma das etapas. É necessário ter um profundo entendimento de cada uma dessas etapas para que você possa usá-las de maneira correta diariamente. Se você pular um deles ou apenas praticá-los sem maior dedicação, as mudanças que você criar serão também apenas mais ou menos e não efetivas de fato. Você verá perguntas intercaladas no texto. Por favor, pare um momento para respondê-las, porque elas ajudarão a experimentar e entender o processo ativo em seu cérebro muito mais profundamente e tornarão mais fácil de aplicar o projeto de 21 dias. Essas perguntas ajudarão a começar a entender, criar a mentalidade que aumentará suas chances de sucesso. Aí aqui vem o resumo do capítulo 10, que eu vou mandar para vocês, e eu vou ver se eu consigo mandar, porque eu não acho certo compartilhar PDF, né? Porque eu não tenho essa autoridade, né? Não sou autorizada e eu tiro foto para mandar aqui para vocês, para compartilhar, para a leitura ficar para ficar melhor para vocês lerem, né? Então, eu vou ver se eu consigo mandar pelo menos essas etapas, as 5 etapas, porque as perguntas ou as perguntas que tiver, para você responder na sua casa, para você trazer à memória aquele pensamento negativo que você vai trabalhar durante 21 dias, tá? Não estou aqui sozinha. Gente, eu estou sozinha aqui não, né? Olha, somos 10 mulheres aqui. Vocês são mulheres persistentes, resilientes. Já estamos, olha, já lemos um livro do Dr. Augusto Cury, lemos um livro da Bíblia e já estamos no nosso terceiro livro, ou segundo livro físico, fora o livro da Bíblia. Em março, olha que vitória, que conquista. Já vamos finalizar esse livro. Então, assim, vamos fazer, vamos praticar que vocês vão ver que vai valer a pena. Então, vai ter as 5 etapas, nós vamos falar sobre cada uma. Amanhã já é coletar, nós vamos entender o que é coletar. Se tiver dúvida, depois vocês podem perguntar. Aí as perguntas que tiver, eu vou mandar no grupo. Aí tem atitude aqui, está explicando direitinho o que é coletar, tá bom? Então, assim, vamos fazer juntas 21 dias para trabalhar juntas, nós não estamos sozinhos. Uma equipe é muito mais fácil do que fazer sozinha. Tá bom? Alguém deseja falar algo? Não? Então tá, amanhã, se Deus permitir, a gente vai para o capítulo 11. Que Deus abençoe vocês, viu?